Temos hoje presentes diversos grupos de peregrinos que se juntaram a todos nós para esta celebração da Eucaristia. Temos um grupo italiano da Ópera Romana Pellegrinaggi, um grupo da paróquia de Lijó Barcelos, outro de São Silvestre Unhos, Diocese de Lisboa, e temos, sobretudo, este grande número de membros do Corpo Nacional de Escutas que hoje realizam a sua peregrinação a este santuário para comemorar o 100º aniversário da fundação do escutismo. Para esta Eucaristia, o Sr. Dom António Carrilho, Bispo Auxiliar do Porto e Presidente da Comissão Episcopal para o Apostolado dos Leigos e a Família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Irmãos, vamos celebrar a Eucaristia. Fazemos-lo aqui no Santuário de Fátima, em comunhão com toda a Igreja espalhada pelo mundo, nesta caminhada conjunta de preparação para a grande solenidade da Páscoa. Fazemos-lo solidários uns com os outros, nas intenções de todos quantos até aqui peregrinaram neste dia, ou que nos acompanham pela rádio ou pela televisão. Saúdo-vos a todos. Saúdo de modo particular os idosos e doentes que nos sintonizam e também tantos milhares de escuteiros católicos e outras pessoas que de algum modo estão ligadas ao escutismo, que nos acompanham em suas casas, unidos nos mesmos sentimentos de louvor e ação de graças, nesta grande peregrinação que marca em Portugal a abertura oficial das comemorações da fundação do escutismo mundial. Vamos proceder à bênção da água e à expressão água purificadora do batismo, para fazer memória desse momento que nos abriu assim as portas da Igreja, que nos introduziu nesta grande família de Deus. Seremos aspergidos com a água que agora vai ser benzida. Oremos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Senhor, suplicando-lhe que se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós para a memória do nosso batismo e nos renove interiormente, a fim de permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e onipotente, que por meio da água, fonte de vida, elemento de purificação, quisestes também que fossem lavadas as nossas almas e recebessem o dom da vida eterna, dignai-vos abençoar esta água e este sal, para que sejam sinal da vossa proteção neste dia a vós consagrado. Por meio desta água, Senhor, renovai em nós a fonte da graça e livrai-nos de todo o mal da alma e do corpo, para estarmos na vossa presença de coração puro e recebermos dignamente os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Deus onipotente, nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. Amém. Oremos. Deus de misericórdia, que por Filho realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Agora vai ser proclamada a palavra de Deus. Todos aqueles que tiverem possibilidade de se sentar, podem sentar-se para a primeira e segunda leitura. Depois, levantar-nos-emos somente para o Evangelho. Vamos procurar escutar e acolher esta palavra de Deus com toda a atenção e no máximo de silêncio. Entretanto, peço às pessoas que têm alguns placares e algumas faixas com inscrições elevadas que façam o favor de as baixar, a fim de permitir melhor a visibilidade de todos aqueles que estão atrás. Muito obrigado por baixarem as vossas faixas e outros cartazes que tendes levantados. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e do povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto médio perante a indignação do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objetos preciosos. O rei dos caldeus deportou para a Babilónia todos os que tinham escapado ao fio da espada, e foram escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias. Enquanto o país não descontou os seus sábados e esteve num sábado contínuo durante todo o tempo da sua desolação, até que se completaram 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e Ele próprio me confiou o encargo de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho e que Deus esteja com ele. Palavra do Senhor. Se eu de ti me não lembrar, Jerusalém,
segunda leitura vai ser proclamada em língua espanhola. Na Epístola aos Efésios, São Paulo diz-nos que Deus, rico em misericórdia, pelo grande amor que nos consagrou, a nós que estávamos mortos devido às nossas faltas, nos restituiu à vida em união com Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que Él determinó practicásemos. Palabra de Dios. Vamos agora todos pôr-nos de pé, uma vez que vamos escutar o Santo Evangelho. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós, Rei da eterna Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Quem acredita nele tem a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo
e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra. Disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangeliário é agora conduzido ao presidente da nossa celebração, que o beija em seu e nosso nome e com ele nos abençoa. Acompanhemos. Podeis agora sentar-vos, aqueles que tiverdes possibilidade, e iremos todos escutar atentamente as palavras que o Sr. Dom António Carrilho nos vai dirigir. Excelentíssimo, reverendíssimo Sr. Dom Serafim, Bispo de Leiria e membro também da Comissão Episcopal do Laicado e Família, boníssimos senhores padres, queridos peregrinos, irmãs e irmãos escutas, caros ouvintes da Renascença e telespectadores da TVI. Em 1907, o inglês Baden-Powell fundava o escotismo. Celebrar 100 anos da sua existência é motivo de festa e daí a razão do colorido e juventude especiais que cobrem hoje este nosso santuário. Aqui, onde viemos em grande peregrinação nacional do Corpo Nacional de Escutas e Escutismo Católico Português. Queremos dar início às comemorações do centenário com este sinal de profunda comunhão de Igreja, dando graças a Deus por esta longa caminhada do escutismo ao serviço da educação de milhões de jovens. A pequena semente, lançada em 1907, cresceu de tal forma que se estendeu por um mundo inteiro, com muitos ramos e muitos frutos. Também o Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, prestes a celebrar os seus 83 anos, vem hoje aqui e pensa nas graças recebidas ao longo de todos estes anos e agradece. Em Portugal,
Neste momento, são mais de 70.000 os escuteiros efetivos do CNE, mas são muitos milhares mais aqueles que na sua juventude foram escuteiros do CNE e nas demais associações escutistas e guidistas, assim como os seus familiares, tantos aqui presentes, que bem podem ser considerados membros desta grande família. Sentimos-nos solidários e em festa, peregrinos neste quarto domingo da Quaresma, chamado Domingo da Alegria, até os paramentos na Quaresma hoje não são roxos, são cor-de-rosa, porque a Igreja nos convida a dar sentido à penitência quaresmal, saboreando antecipadamente a alegria da Páscoa do Senhor. A luz de Cristo ressuscitado torna-se mais próxima, mais brilhante e permite-nos caminhar com mais segurança, com mais energia, com mais confiança. Na primeira leitura do segundo livro das Crônicas, nós ouvimos dizer que o povo de Deus, após longa e dolorosa experiência de exílio, é convidado a regressar à sua pátria para reconstruir o templo em Jerusalém. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho e Deus esteja com ele. Foi esta experiência de se pôr a caminho que nos trouxe a todos até este santuário. Uns de mais longe, outros de mais perto, por trilhos diferentes, seguimos as pistas que nos trouxeram até Fátima, onde há quase 90 anos algo de muito especial aconteceu, as aparições de Nossa Senhora aos pastorinhos. Também hoje aqui acontece algo de muito especial. Vivemos e partilhamos uns com os outros a nossa fé, a nossa oração, o nosso compromisso de seguir Cristo. E viemos aqui, não por mera acaso ou conveniência de espaço, é que o Corpo Nacional de Escutas tem uma especial ligação a Nossa Senhora, uma especial ligação a este santuário. Nasceu em maio, mês das aparições, e logo desde o seu início foi confiado à proteção maternal de Maria. Aqui, vindos vós, escuteiros, neste dia, afirmar claramente como quereis aparecer e ser escuteiros católicos em Portugal. Peregrinos de Fátima, somos chamados a ser peregrinos no mundo. O caminho, o caminhar, fazem parte da vida do cristão, da vida do escuteiro. Caminhar na fé, caminhar no amor fraterno, caminhar construindo o homem novo. O novo templo é Cristo. Nós somos membros do seu corpo, que é a Igreja. Nós somos pedras vivas deste corpo, desta Igreja. Caminhar construindo, deixai que o diga, o templo do nosso movimento Corpo Nacional de Escutas, fazendo do escutismo católico um lugar de encontro com Deus, uma comunidade viva, uma verdadeira escola de comunhão. Na segunda leitura, ouvimos São Paulo aos Efésios: somos obras de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou como caminho que devemos seguir. João Paulo II dizia: Cristo revela ao homem o próprio homem. É ele, afinal, o homem novo, que se torna referência, ideal, caminho que devemos seguir. Há que partir à descoberta do tesouro, da pedra preciosa pela qual vale a pena dar tudo. Ajudar os jovens de modo especial a descobrir um ideal de vida e a comprometer-se nele. Proporcionar-lhes uma caminhada ao encontro do Mestre
é que a identidade cristã está no encontro com Cristo e no seguimento de Cristo, tomando-o para nós como caminho, verdade e vida, tal como Ele próprio se apresentou. Esta é a grande proposta da Igreja aos jovens, tocando o essencial das suas vidas. É esta, sem dúvida, a proposta do Corpo Nacional de Escutas, apontando para a formação integral de todos os seus membros, colocando Jesus Cristo, homem novo, no centro do projeto educativo, da mística do percurso de formação escutista. O escutismo católico, dizem os nossos bispos, encontra em Jesus Cristo uma referência concreta, um alicerce transcendente para o caminho que propõe. Sem este alicerce espiritual, o escutismo ficaria debilitado. Irmãos, pensando no Evangelho que ouvimos, nós tocamos o essencial. Como Moisés levou a serpente no deserto, o Filho do Homem será elevado para todo aquele que acredita nele tenha a vida eterna. Olhar para Jesus na cruz é contemplar o seu maior gesto de amor. Assim ele nos ensina que o único modo de realizar plenamente a própria vida é doá-la por amor. Fazer da vida uma dádiva de amor, colocá-la ao serviço dos irmãos, é assim a grande mensagem que irradia do alto da cruz de Jesus, que é assim dirigida a todos os homens como um ideal. Salva-se quem tiver a coragem de doar a própria vida, como Cristo fez. Em linguagem escutista, eu direi: estai sempre alerta para servir, procurai tomar a sério e viver este vosso lema, e sereis cristãos felizes. O lema da nossa peregrinação é como Maria. Queremos caminhar como Maria. Queremos caminhar com Maria, Mãe de Cristo, nossa Mãe. Ela é alguém que nos acompanha de um modo especial. Aquela a quem vós, escuteiros, saudais e cantais. Ave Maria, Mãe dos escutas. Viemos aqui a este santuário para aprendermos a caminhar ao encontro de Jesus como Maria, a sermos fiéis aos nossos compromissos como Maria, olharmos Jesus como Maria, com confiança e disponibilidade, com espírito de entrega, com generosidade. Fixemos de modo especial as 3 palavras que acompanharam toda a nossa preparação: simplicidade, compromisso, fidelidade de Maria. O sim de Maria na Anunciação é referência para o sim do nosso batismo, como é referência para o sim da vossa promessa escutista. Por isso vos digo, não se esqueça cada um do compromisso que um dia assumiu e que será sempre bom recordar. Permiti, por isso, que me dirija agora a cada um de vós, das vossas secções, de modo mais concreto. Em primeiro lugar, aos mais pequeninos, aos lobitos, que como os pastorinhos descobriram nestes dias Fátima e a sua mensagem de oração e de paz. Queridos lobitos, lembram-se do dia da vossa promessa, quando receberam o vosso lenço amarelo? A cada um de vocês foi dito: recebe este lenço da cor do sol dourado, é símbolo de Cristo, nosso amigo. Ele vos ajuda a crescer. Lembra-te sempre dele, ser fiel à boa ação. Onde é que estão os lobitos? Agora, vós, exploradores, que guiados pela simplicidade da Jacinta,
guiados pela simplicidade da Jacinta, da Lúcia e de Francisco, ficaste a conhecer melhor a Mãe do Céu. Recordai, o vosso lenço verde é símbolo da natureza e da esperança que todos colocam em vós. Estais sempre alerta e és ao vosso companheiro. E vós, caros pioneiros, com Maria, aceitaste o desafio de dizer sim a Cristo. O vosso lenço azul recorda a imensidão do céu, a profundidade dos mares. Simboliza a grandeza do ideal, sempre mais longe no serviço do bem. Caminheiros, simplicidade, compromisso e fidelidade foram palavras que vos acompanharam na caminhada desde Orem até este santuário. Não esqueçais que o vosso lenço vermelho, da cor do fogo e do sangue, será para vós um estímulo ao entusiasmo no serviço e à coragem no sacrifício próprios do homem novo, Jesus Cristo. E caríssimos dirigentes, a Igreja deposita em vós muita confiança. Conta convosco. O lenço verde escuro é sinal de assumirdes o vosso compromisso batismal como educadores e evangelizadores no escotismo católico português. Não posso deixar de me dirigir também aos escoteiros marítimos, saudando-os de modo especial e fazendo votos de que o seu número cresça e que responda cada vez mais à imensidão do mar. Caros escoteiros, nesta peregrinação nacional, renovai, pois, a vossa promessa escotista e dizei de coração aberto, sim, como Maria. A Igreja conta convosco. O mundo precisa de vós, da vossa entrega, da vossa alegria, do vosso testemunho de escoteiros católicos. Santa Maria, Mãe dos escutas, rogai por nós. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou o Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Suscitou no terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir na sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não haverá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Única, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo pela remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida de um que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, Deus amou tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito.
apoiados no grande amor que Deus nos tem, oremos pela Igreja e por todos os homens, cantando adiante. Para que as igrejas cristãs de todo o mundo sejam guiadas pelo Espírito do Senhor, façam penitência e se convertam ao Evangelho, oremos, irmãos. Por los movimientos y grupos de jóvenes cristianos que quieren ser testigos de Jesucristo en sus ambientes, oremos. Para que neste tempo santo da Quaresma, os cristãos se aproximem mais da luz de Cristo e pratiquem o que é bom aos olhos de Deus, oremos, irmãos. Per gli uomini che hanno responsabilità educative e sociali, perché promuovono la crescita integrale della persona umana aperta a Dio e ai fratelli. Oremus. Por todos nós, aqui reunidos em peregrinação, para que ao longo das comemorações do centenário do escotismo aumente a nossa confiança em Deus, façamos um caminho de renovação interior e tenhamos a proteção da Mãe de Cristo e nossa Mãe. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, que ouvis as orações dos vossos servos, afastai as trevas que nos cercam, fazei brilhar a luz do vosso Filho e dirigi os nossos corações para a luz da sua Páscoa. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. No Evangelho de São João que nós escutamos, Jesus dizia-nos que quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que se torne bem claro que as suas obras estão feitas em Deus. Todo cristão é chamado a ser filho da luz pela sua união com Cristo, luz do mundo, e pelas suas obras feitas em Deus. Nós apresentamos agora a Deus os dons do pão e do vinho, juntamente com o que de melhor todos nós temos. Entretanto, os escuteiros vão cantar as suas habituais palavras de compromisso com Deus e com os irmãos. Minha promessa atende. Aqueles que quiserem poderão sentar-se neste momento. Amar,
Nesta parte da celebração da Eucaristia, a consagração, somos convidados a um silêncio ainda mais profundo, agora depois de termos manifestado a nossa alegria. Ficaremos todos de pé e depois, no momento da consagração, aqueles que puderem vão mesmo ajoelhar, mas todos num profundo silêncio. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor das mãos. Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os celebrar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor está convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, de dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Todos os anos concedeis aos vossos fiéis a graça de se prepararem na alegria do coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que, pela oração mais intensa, pela caridade mais diligente, participando nos mistérios da renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Santo Padre, o Papa Bento, o nosso Bispo Serafim e Bispo António, presidente desta Assembleia, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, os beatos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Um dia os discípulos disseram a Jesus: Mestre, ensina-nos a rezar. Ele disse: quando rezardes, rezai assim. Ensinou o Pai Nosso. Nesta súplica, nós começamos por tocar aquilo que há de mais fundamental na nossa relação com Deus. Somos filhos, uns com os outros, somos irmãos. Por isso dizemos Pai Nosso, mas rezando ou cantando é sempre a oração que levamos ao céu. Vamos, pois, festivamente cantar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe união e paz segundo a vossa vontade, vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O
A nossa vida pode ter muitas fontes de inspiração, mas os jovens têm à sua frente muitas propostas de vida que se apresentam todas elas como caminho de realização e de felicidade. Há ideologias de toda a espécie, há muitos caminhos de vida, muitas perspectivas de compromisso com a sociedade. Nós sabemos e acreditamos que o jovem cristão, o escuta católico, responde a um apelo de Deus para seguir Jesus Cristo, aquele que é o seu caminho. Esta é uma proposta irrecusável, porque cheia de verdade e capaz de preencher todos os anseios da vida. A água, esse dom precioso da natureza, essa fonte de vida natural que o escuta tanto preza e defende, é um símbolo que nos fala do dom da vida sobrenatural, do dom da vida de Deus que vem a nós de muitas formas, o dom da vida que vem também a nós nesta Eucaristia. É por isso que nós cantamos: em vós, Senhor, está a fonte da vida.
Nós continuamos a receber a Sagrada Comunhão. Há ainda bastantes pessoas por comungar, mas entretanto vamos fazer deste tempo um daqueles momentos muito importantes para todos nós. Vamos procurar silenciar a nossa voz e silenciar inclusivamente o nosso coração. Procuremos saborear este momento e a pouco vamos procurando cá dentro dar graças a Deus, manifestar-lhe a nossa gratidão, cá bem fundo no coração de cada um de nós. Procuremos até, se possível, por um momento, abstrair da realidade que nos circunda. Procuremos pôr o nosso olhar em Deus. Desde os mais velhos aos mais novos, procuremos pôr o nosso olhar em Deus. Digamos baixinho a Deus, obrigado pela fé que nos deu. Digamos-lhe também baixinho, obrigado pela nossa família, pela nossa escola, pelo trabalho, pela saúde. Digamos ao Senhor obrigado pelo escutismo, por nos ter chamado a esta vida e a estas atividades que são fonte de tantas experiências para nós. Experiências de amizade, experiências de partilha, experiências de fazer o bem uns pelos outros. Peçamos ao Senhor, neste momento de gratidão, que continue a acompanhar-nos e que depois nos acompanhe inclusivamente quando voltarmos às nossas casas, às nossas escolas e às nossas atividades, quando voltarmos ao escutismo lá na nossa terra. Peçamos ao Senhor que nos livre de todos os males, pelo grande amor que Ele nos tem. E vamos cantar: dai-nos a vossa misericórdia, ou seja, o vosso amor. É de vós que esperamos, ó Senhor. Misericórdia.
Senhor nosso Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é belo e vos amemos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Antes de terminarmos esta celebração da Eucaristia, os escutas vão fazer a sua consagração a Nossa Senhora, que têm como mãe e como amparo. Vai dirigir-lhes a palavra o responsável nacional e depois nós procuramos acompanhá-los e fazer também a nossa consagração e a consagração da nossa vida a Maria, para que continue todos os dias a apresentar-nos Cristo como caminho e Salvador. Queridos amigos, lobitos, exploradores, pioneiros, caminheiros e dirigentes do Corpo Nacional de Escutas, neste momento tão bonito, eu tenho a alegria, a honra e o privilégio de, em vosso nome, declarar abertas as comemorações do primeiro centenário do escutismo no Corpo Nacional de Escutas. Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe dos Escutas, aqui estamos, na confiança de quem se reúne sob o vosso manto, maior do que o espaço infinito, pois envolveu aquele que os céus e a terra não podem conter. Aqui estamos, com a certeza que alcança quem fixa os olhos em vós, que os fixastes sempre em Cristo, luz do mundo. Aqui estamos, com a paz de quem diz convosco a Deus, em mim, segundo a palavra. Aqui estamos, Mãe e Senhora das nossas vidas, porque nos estendeis o amor com que cuidastes do vosso Filho, porque nos encaminhais com a atenção amiga de quem não desiste nunca. Aqui estamos, Senhora, para aprendermos convosco, como lobitos que guiais na selva atraente e difícil da vida e do mundo, como exploradores de ontem e de hoje, que precisam de uma estrela segura que os encaminhe por terra e por mar, como pioneiros, adentrar até onde haja mais vida, a descobrir e a partilhar, como caminheiros que partam como vós, com a urgência que o serviço dos outros apressa mais, como dirigentes que aprendem com o vosso Filho que a felicidade está mais no dar do que no receber. Por tudo isto, vos queremos consagrar a nossa vida. Nas vossas mãos, ela encontrará Jesus, vida verdadeiramente divina e verdadeiramente humana, oferecida a todos nós. Porque a consagração é confiança e paz. Porque a consagração é certeza e luz. Porque a consagração é vida e caminho convosco, com Cristo, até ao Pai, nascente e foz de toda a vida, com a água viva do Espírito de Deus, que em vós criou o mundo, na humanidade nova de Cristo, nosso Senhor. A vós nos consagramos, ó Mãe de Cristo, e de seu corpo místico, a Santa Igreja, onde somos o Corpo Nacional de Escutas, hoje e sempre, o escutismo católico português. Amém.